Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu estou aqui para te atualizar sobre a PGM Vitória e te digo que tudo pode mudar em relação a esse concurso, especialmente no que diz respeito àquilo que nós vamos conversar agora em termos de atualização. Já analisamos a PGM Vitória, o edital da PGM Vitória. Vimos que se trata de um excelente edital e uma excelente oportunidade para quem estuda para os concursos da advocacia pública. Trata-se de uma PGM numa localização muito boa, que paga muito bem e que efetivamente tem se demonstrado uma enorme oportunidade, haja vista a escassez de alguns concursos da advocacia pública, notadamente nas esferas estadual e na Advocacia Geral da União. Portanto, a PGM Vitória é uma das excelentes oportunidades recentes nos concursos da advocacia pública. Mas nós vimos também que se trata de um edital muito restritivo, ou seja, significa dizer que para se tornar procurador do município de Vitória, você tem que comprovar o exercício de 3 anos de advocacia pública ou privada para que você possa ter acesso ao cargo, ou seja, para que você possa preencher os requisitos de acesso a esse cargo, tornando-se, portanto, procurador do município. Falei lá no vídeo que se trata de uma exigência muito restritiva e que, na minha visão, beira a inconstitucionalidade, porque em termos constitucionais, o concurso público é regido por princípios, dentre eles o da ampla acessibilidade aos cargos públicos. O concurso permite o acesso ao cargo público e isso deve se dar da forma mais ampla possível, respeitando os requisitos previstos em lei. Aí você pode dizer, professor, mas calma, eu sou advogado, eu tenho interesse no requisito e o requisito está previsto em lei. Existe uma lei complementar municipal que diz que só pode se tornar procurador do município de Vitória quem tem 3 anos de advocacia pública ou privada, devidamente comprovada com 5 atos por ano em ações diferentes. Tudo bem, respeito esse tipo de opinião. Lá no vídeo também falei que existiam várias formas de ir contra ou de impugnar esse tipo de exigência. Ou denunciando ao Ministério Público, ou apresentando impugnação junto à banca, ou mesmo judicializando como interessado no certame. Obviamente, interessado no certame que não possui o requisito para que possa ter aí a possibilidade de desenvolver essa pretensão jurídica com legitimidade. Muito bem, o pessoal foi ao Ministério Público, decisão muito inteligente. E o Ministério Público do Espírito Santo notificou o município de Vitória para tratar efetivamente desse requisito e, nessa notificação, apresentou uma recomendação. Vamos analisar aquilo que nos importa nessa notificação recomendatória número 3 de 2020 do Ministério Público do Espírito Santo. Vamos só para a parte que nos interessa. Nessa notificação, o MP fez alguns considerandos. Essa parte é importante. Considerando que o edital do concurso público 1 de 2020, publicado em 11 de fevereiro de 2020, aponta como requisito do cargo de procurador do município de Vitória em seu anexo 1 da experiência profissional e, além de exigir o bacharelado e a inscrição na OAB, exige a comprovação de 3 anos de advocacia efetiva. Esse é o ponto. Comprovado com 5 atos anuais privativos de advogado. Segundo considerando importante. Considerando que o artigo 37, inciso 1 da Carta Magna, estabelece que para o preenchimento de cargos, funções e empregos públicos no país, aplica-se o preceito da acessibilidade. Esse é o princípio, amplo acesso aos cargos públicos. Considerando que o concurso público é um procedimento administrativo colocado à disposição da administração para que escolha os seus futuros servidores, representa a efetivação dos princípios como impessoalidade, isonomia, moralidade, permitindo que qualquer um que preencha os requisitos, sendo aprovado em razão do seu mérito, possa ser servidor, ficando afastados dessa forma favoritismo, bem como nepotismo. Considerando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, e aqui ele cita um julgado ou uma jurisprudência que diz que no tocante a concursos públicos a visão deve ser aberta, viabilizando-se tanto quanto possível o acesso dos cidadãos em geral, julgado de 2015, primeira turma do Supremo. Com todas essas situações jurídicas e esses apontamentos legais e jurisprudenciais, o Ministério Público considera que o artigo 16, parágrafo 1º da Lei Complementar Municipal 6 de 2020, que exige a prática de 3 anos de advocacia, ofende ao preceito constitucional previsto no artigo 37, incisos 1 e 2 da Carta Magna. Você pode dizer, professor, mas é exagero, porque o concurso que teve há 10 anos atrás, o pessoal não fez esse alvoroço inteiro.
Não concordo. Há 10 anos atrás a Procuradoria pagava muito pouco e aí não despertou o interesse de muita gente a ponto de efetivamente se questionar esse tipo de exigência. Embora a lei complementar seja de 2020, a mesma prática da advocacia se exigiu no concurso há 10 anos atrás. E aqui a parte que mais nos importa, depois dos considerandos mais importantes, é essa aqui, ó. Resolve recomendar ao município de Vitória, na pessoa do seu prefeito e do procurador-geral, que promovam a adequação do edital 1 de 2020, a fim de que seja possibilitada a participação no concurso de todos os profissionais do direito que assim o desejarem, independentemente de comprovação de prática jurídica, face à ausência de previsão constitucional para restrição de acesso ao cargo público de procurador do município de Vitória. Fixa-se o prazo de 72 horas para que sejam informadas a essa Promotoria de Justiça as providências adotadas quanto à presente recomendação. E aqui perceba que a saída do Ministério Público foi a seguinte, ó. A exigência da Lei Complementar Municipal é de 3 anos de advocacia. Essa exigência, no entender do Ministério Público, é inconstitucional. Então ele recomenda que se afaste essa exigência. E ao se afastar essa exigência, qualquer profissional do direito pode fazer a prova. Nesse caso, o Ministério Público não pediu para que se ampliassem as hipóteses de demonstração de prática jurídica, porque esse requisito tem que estar na lei. Ao tratar da prática jurídica da PGM Vitória na lei, exigindo tão somente a advocacia pública, no momento em que se afasta esse requisito, qualquer um pode fazer o concurso, porque a prática jurídica deixa de existir enquanto requisito do concurso. Espero que você tenha entendido isso. O Ministério Público não pede para que sejam aceitas outras comprovações de prática. O Ministério Público pede para que a prática da lei seja afastada, razão pela qual qualquer um pode fazer o concurso sem demonstração de prática. Diz, ó, a fim de que seja possibilitada a participação no concurso de todos os profissionais, independentemente de comprovação de prática jurídica. O que o MP quer é afastar a comprovação da prática jurídica e não ampliar as hipóteses de demonstração. O que, na minha visão, está correto, porque a ampliação das hipóteses de demonstração só se pode fazer por meio de lei e não é efetivamente uma escolha da administração. Se aquela comprovação da prática legal está equivocada em termos constitucionais, ao se afastar, o concurso passa a não ter exigência de prática jurídica e não uma ampliação da comprovação das hipóteses de prática jurídica. Então a recomendação aqui do MP Espírito Santo, na verdade notificação recomendatória 3 de 2020, tende a trazer algum tipo de modificação na PGM Vitória em relação ao seu concurso. Você pode estar se perguntando, professor, e quais são as cenas dos próximos capítulos? A gente vai ter que aguardar. O município pode se curvar à recomendação do Ministério Público, afastar a exigência da prática e realizar o concurso no cronograma já estabelecido a partir do edital publicado, ou o município pode decidir brigar aqui. E aí, nesse caso, seria efetivamente defender a exigência da prática jurídica vinculada tão somente ao exercício da advocacia, e aí o Ministério Público muito provavelmente irá judicializar a questão para discutir a constitucionalidade dessa exigência. E ao judicializar, o concurso pode ser suspenso para se discutir a constitucionalidade da exigência da prática vinculada tão somente à advocacia, ou o concurso pode continuar para que isso se discuta só em um momento futuro, ou seja, judicializa, mas o concurso acontece e aí fica pendente a nomeação do aprovado ou dos aprovados, tão somente no momento em que se discutir efetivamente a constitucionalidade dessa exigência. Recomendo que, de uma forma ou de outra, você faça o concurso, mesmo que não tenha os 3 anos da advocacia, porque a tendência é que a jurisprudência chancele o entendimento do Ministério Público, entendendo que o acesso ao cargo de procurador da PGM Vitória, tão somente com a comprovação da prática de 3 anos da advocacia, é bastante restritivo ao ponto efetivamente de violar o artigo 37, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, que delimita em relação aos princípios do concurso público a acessibilidade máxima possível, ou seja, dentro dos limites legais e desde que a lei não afronte efetivamente a Constituição Federal, como me parece ser o caso. Tá aí a atualização da PGM Vitória. Fique muito ligado nas cenas dos próximos capítulos. Ao sinal de qualquer novidade, eu volto com outro vídeo explicitando aquilo que efetivamente vier a acontecer. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.